Olá, meu nome é Maria, eu sou do terceiro ano de Química. O meu grupo, ele é composto pela Carita Luísa Lima da Costa, Kézia Oliveira Barbosa, Maria Eduarda Silva Nalon e por mim, Maria Eduarda Barbosa Santos. Considerado um dos principais romances modernistas, a gente vai apresentar a resenha hoje sobre o livro Macunaíma. Ele é escrito por Mário de Andrade, que foi publicado em 1928. Eu agora vou falar um pouco sobre o Mário de Andrade, que é o autor do livro Macunaíma, que foi o livro escolhido pelo nosso grupo. Bom, Mário Raul de Moraes Andrade nasceu na cidade de São Paulo no dia 9 de outubro de 1893. Ele era de família bem humilde e desde criança toda a sua família já percebia que ele tinha uma grande aptidão para as artes, em especial a literatura. Só pra gente ver que não era só um fogo de palha, assim, depois que ele se tornou adulto, ele foi um escritor modernista, dando, assim, praticamente o início do modernismo no Brasil. Ele foi também crítico literário, musicólogo, folclorista e ativista cultural brasileiro. E em suas obras é bem notório, assim, as suas obras literárias, é bem notória a valorização da identidade e da cultura brasileira, porque como ele foi sempre muito estudioso, ele buscava conhecer aquilo que muitas vezes era deixado de lado sobre a nossa cultura, ele queria apresentar isso para todo mundo, poder ver aquilo que muitas vezes era esquecido. Em 1922, ele também auxiliou na organização da Semana da Arte Moderna, e lá ele trabalhou com diversos artistas, como Oswaldo de Andrade, Tarsila do Amaral, Anita Malfatti e Menotti Del Pitta, com os quais depois ele formou um grupo modernista que ficou popularizado como o Grupo dos Cinco. Hoje nós vamos falar sobre Macunaíma, um clássico da literatura brasileira, que foi escrito por Mário de Andrade, publicado pela primeira vez em 1928. Macunaíma pertence à primeira fase do modernismo, então ele vai ter muitos aspectos nacionalistas presentes nele. Ele vai representar a formação, a origem do povo brasileiro. E o Mário de Andrade vai utilizar de muitas ferramentas, metáforas e surrealismo para descrever essa origem do povo brasileiro. Bom, a história em si é baseada em lendas amazônicas, por isso é considerada uma rapsódia. O nosso personagem principal, o Macunaíma, que representa o povo brasileiro, ele não é idealizado como era no romantismo. Na verdade, ele é descrito como feio, como esperto, mentiroso, preguiçoso, como alguém que gosta de enganar as pessoas. O Mário de Andrade usa isso para descrever o povo brasileiro. Bom, agora eu vou falar um pouco sobre o enredo da obra. Como já foi citado, né, muitos dos personagens ele têm essas características de retratarem a realidade do povo brasileiro. Alguns desses personagens fazem uma rápida passagem pela narrativa e servem como elementos de qualidades ou defeitos desses elementos que compõem as características fundacionais do caráter nacional brasileiro. Já outros personagens eles estão presentes por toda a trama e fazem parte de todo o enredo e possuem papéis fundamentais para o desenrolar da narrativa. Dessa forma, o personagem principal é o próprio Macunaíma, que se trata de um personagem com caráter anti-heróico, isto é, ele rompe com as virtudes tradicionalmente atribuídas aos heróis nas obras que a gente está acostumado a ler. Primeiramente, na obra, o Macunaíma é retratado como indígena, né, um nativo, depois como negro e depois que ele toma banho na poça, ele vira europeu. Essa cena, em conjunto com outras, caracteriza um pouco da formação dos povos brasileiros. Macunaíma é um protagonista que possui
características como individualismo, preguiça, tanto que o bordão dele é "ai, que preguiça". Ai, que preguiça. E a sua conduta tem uma junção de malandragem, egoísmo e inocência. Outros personagens que compõem a trama são o Jig, que é o irmão do meio do Macunaíma, e o Manaap, que é o irmão mais velho do Macunaíma. Os três, né, o Jig, o Macunaíma e o Manaap, também tomaram banho na poça do pé do gigante, só que ao contrário do Macunaíma, né, por exemplo, o Jig, ele fica com a cor de cobre, e o Manaap, ele continua negro, só que com as palmas das mãos e dos pés branco. Outro personagem que compõe a trama é o Venceslau Pietro Pietra, que era o fazendeiro que possuía, né, tinha em mãos o Muraikitan, que o Macunaíma tanto queria recuperar, e também a Si, que é uma mãe do mato, que é aí um relacionamento amoroso do Macunaíma. Resumidamente, o Macunaíma, ele nasce no fundo do mato virgem, filho do medo e da noite, uma criança birrenta, preguiçosa e de mente ardilosa. Ele passa boa parte da sua infância numa tribo amazônica, até que ele toma banho de mandioca brava e torna-se um adulto. Já na fase adulta, ele apaixona por Si, que é a mãe do mato, com quem ele tem um filho, porém esse filho morre ainda bebê. Após a morte do filho, muito desgostosa, a Si, ela sobe aos céus e se torna uma estrela. Macunaíma fica muito decepcionado pela morte do seu filho e da sua esposa, e a única coisa que ele tem que remete a ela, a única coisa que sobrou dela, é um amuleto que se chama Muraikitan. Porém, o Macunaíma, ao longo da narrativa, ele perde o Muraikitan e depois descobre que o Muraikitan está em São Paulo, na posse do Venceslau Pietro Pietra, que é o gigante comedor de gente. Para recuperar o Muraikitan, o Macunaíma vai até São Paulo com seus dois irmãos, o Manaap e o Jig. E após algumas tentativas, ele consegue o amuleto de volta e consegue retornar para sua tribo amazônica. E algumas aventuras depois, o Macunaíma, ele torna a perder novamente o amuleto, o Muraikitan. E aí, necessário que leiam a obra para saber o que acontece no final.